Olá! Sabe aquela coisa que a gente faz todo dia quase sem pensar? Comer. Mas e se, de repente, isso não fosse mais possível? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar no mundo da terapia nutricional, uma área da medicina que é literalmente uma linha de vida. A gente vai entender como os especialistas fazem para que o corpo receba tudo o que precisa para se recuperar, mesmo quando comer do jeito normal não é uma opção. Pois é, essa é a grande questão. Quando, por causa de uma doença, uma cirurgia grande ou qualquer outra condição, o ato de comer é interrompido, aí a nutrição clínica entra em campo. E ela é uma intervenção assim fundamental. Não é só para manter a pessoa viva, não. É para garantir que a recuperação seja a melhor e mais rápida possível. Então, ok, a via oral não funciona. E agora? Bom, a medicina tem basicamente duas grandes rotas alternativas para nutrir o corpo. E a decisão de qual caminho seguir depende de um fator chave, um só. Vamos ver qual é. E esse fator decisivo é ele, o nosso sistema digestivo, mais especificamente o intestino. A capacidade que ele tem de trabalhar é o que vai ditar todas as regras do jogo a partir daqui. A pergunta que a equipe de saúde faz é bem direta: o intestino funciona ou não funciona? Se a resposta for sim, ótimo. O caminho escolhido é a nutrição enteral, que usa o próprio sistema digestivo. Agora, se a resposta for não, aí a gente precisa de um plano B, a nutrição parenteral, que basicamente pula essa etapa do intestino. E olha, essa primeira decisão é a mais importante de todas. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos usar uma analogia. Pensa que o intestino é uma grande rodovia por onde os nutrientes viajam. A nutrição enteral usa essa estrada principal, o caminho natural. Já a nutrição parenteral, essa é o desvio, um desvio necessário para quando a rodovia principal está totalmente bloqueada. Então vamos começar pelo caminho que todo mundo prefere. A primeira opção, sempre que possível, a nutrição enteral, aquela que usa a nossa rodovia natural do corpo. Mas o que é essa tal de terapia nutricional enteral, ou TNE? Na prática, é a entrega de nutrientes direto no estômago ou no intestino, por meio de uma sonda. É a escolha ideal para quem tem dificuldade de engolir, por exemplo, ou em certas condições neurológicas, e para pacientes em estado crítico, mas, e esse é o ponto-chave, que ainda tem o intestino funcionando. Tá, mas por que essa é a via preferencial? Por que tanto esforço para usar o intestino? A resposta vai muito além de simplesmente entregar calorias. Manter o intestino ativo preserva a saúde da sua parede, a mucosa, que funciona como uma barreira de proteção vital. Isso ajuda a controlar a resposta inflamatória do corpo e, o mais importante, reduz drasticamente o risco de infecções. Ou seja, a TPN não é só comida, é tratamento. E para entrar nessa nossa rodovia nutricional, existem diferentes acessos. Para um uso mais curto, tipo na recuperação de uma cirurgia, as sondas costumam passar pelo nariz e ir até o estômago ou intestino. Agora, para tratamentos mais longos, a abordagem muda. São criados acessos cirúrgicos, direto na parede do abdômen, que levam ao estômago ou ao jejum. A escolha depende, claro, da necessidade de cada pessoa. E não é só o acesso que muda. A carga que essa rodovia transporta também é totalmente personalizada. Se o intestino está com a digestão em dia, ele recebe uma fórmula polimérica, com nutrientes inteiros. Se ele está mais sensível, a fórmula é oligomérica, com nutrientes já meio pré-digeridos para facilitar. Em casos mais graves, a fórmula é elementar, com os nutrientes na forma mais simples possível, prontinhos para serem absorvidos. Outro detalhe crucial é como essa dieta é entregue. Existe o sistema aberto, em que a fórmula precisa ser manipulada antes, o que aumenta o risco de contaminação. E existe o sistema fechado, que é muito mais seguro. Ele já vem pronto, em bolsas estéreis que se conectam direto na sonda. Por essa segurança toda, ele é o padrão ouro na prática clínica. Certo, até aqui falamos do cenário ideal, onde a rodovia funciona. Mas e quando ela está completamente interditada? Aí não tem jeito. É hora de acionar o plano B, a nutrição parenteral, o desvio que salva vidas. A terapia nutricional parenteral, ou TNP, é exatamente o nosso desvio na analogia. Aqui, os nutrientes são entregues direto na corrente sanguínea por um acesso venoso. Ela contorna completamente o sistema digestivo. É uma intervenção heróica, que salva vidas em casos de obstrução intestinal total, na síndrome do intestino curto ou quando o intestino simplesmente para de funcionar. Só que esse desvio tem seus riscos e eles são sérios. A TNP pode levar a complicações graves, como infecções ligadas ao catéter,
bagunça no metabolismo, tipo picos de açúcar no sangue, desequilíbrio de eletrólitos, problemas no fígado e até trombose. É por isso tudo que ela é sempre, mas sempre, o último recurso. Então, quando a gente compara esses dois caminhos, o enteral e o parenteral, surge um princípio, uma regra fundamental que guia todas as decisões da nutrição clínica. E o ponto central é este: existe uma hierarquia muito clara. A prioridade número 1, o ideal, é sempre a alimentação pela boca. Se não dá, descemos um degrau. A via enteral é a segunda melhor opção, e só quando essas duas falham, só aí a via parenteral entra em cena como o último recurso. A regra de ouro é simples e direta. Se o intestino funciona, use-o. Essa citação resume tudo perfeitamente. A ciência já comprovou a exaustão que usar o trato gastrointestinal sempre que possível leva a melhores resultados, menos complicações e, o mais importante, preserva a função do intestino, que é o nosso principal órgão de nutrição. E é muito importante entender que essas decisões tão complexas não são tomadas por uma pessoa só. De jeito nenhum. Elas exigem uma equipe multidisciplinar afinada, com médicos, farmacêuticos, enfermeiros. E no centro de tudo isso está o nutricionista, que é o especialista que prescreve, monitora e ajusta a terapia para garantir o melhor resultado possível. E assim, a gente volta à nossa reflexão do início. Quando comer não é mais uma opção, a nutrição se transforma. Ela deixa de ser só uma fonte de energia ou de prazer para se tornar um medicamento poderoso e preciso. A terapia nutricional nos mostra que, nas mãos da ciência, o alimento se torna uma das mais sofisticadas ferramentas que existem para a cura e a recuperação.